Bom dia, bom dia, bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Vamos hoje para nossa aula de sexta-feira, dia 12, nossa aula de correção de exercício, onde eu estou devendo alguns exercícios para corrigir para vocês. Hoje nós vamos matar todos os que eu estava devendo, vou resolver quase todos, alguns eu vou passar assim por cima, porque eu posso, talvez, quem sabe, passo, pá. E o restante a gente vai resolver. Já tô aqui com eles escritos para dar uma facilitada na nossa vida, não demorar tanto, não ficar um vídeo de 3 horas e meia. E vamos começar. Página 35, exercício 1, ele pede para que resolva as potências a seguir. Resolva as potências a seguir. Então, vamos lá, vamos resolver as potências aqui quando a gente estiver trabalhando com frações ou números racionais. Então, vou usar aqui minha canetinha roxa para começar a fazer essas correções. Menos 3 quintos ao quadrado. O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Então, o resultado disso já vai ser positivo. Agora, eu tenho que calcular 3 quintos ao quadrado. O que a gente sabe? Que quando eu tenho a potência de uma fração, ela é potência dos dois números. Então, 3 ao quadrado, que é 9, 5 ao quadrado, que é 25. E acabou. É só isso aí mesmo. Fechou? Próximo. 1/7 ao quadrado. De novo, o 2 é potência dos dois ao mesmo tempo. 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado é 49. Letra C. Menos 7 quartos elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Não importa se esse número é um número racional, natural, inteiro. Se está sendo elevado a zero, é 1. Ponto. Não vou nem ficar discutindo muito sobre isso. Letra D. Menos 8 elevado a menos 2. Aqui vem o nosso primeiro problema. Eu não posso operar uma potência onde eu tenha expoente menos 2. Então, eu preciso primeiro fazer com que ele se torne um expoente positivo e depois eu resolvo. Para isso, eu vou calcular o inverso de menos 8, que pode estar passando na cabecinha maligna de vocês ser o 8. Mas o 8 não é o inverso de menos 8, ele é o oposto. E eu não quero o oposto, eu quero o inverso. O inverso de menos 8 é menos 1 oitavo. E eu vou estar elevando isso ao quadrado. Depois de elevar isso ao quadrado, vai ficar como as outras. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 ao quadrado, 1. 8 ao quadrado, 64. Certo? Fechou? Próximo. Letra E. De novo, eu tenho um expoente negativo e eu não posso ter um expoente negativo. Vou de novo inverter esse valor. 5 terços elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Simples, fácil. Próxima, letra F. Menos 4 sétimos elevado a menos 3. De novo, não posso ter um expoente negativo, eu vou ter que inverter esse valor. Menos 7 quartos ao cubo. Agora eu tenho que fazer 7 ao cubo e 4 ao cubo. Primeiro, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que é 343. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Assim, encerrando a nossa primeira questão. Vamos para a questão número 2. Calcule as seguintes potências. Agora ele quer que eu calcule, que eu resolva. Na primeira também era, né? Então, 5 elevado a menos 1. Já sei que eu não posso ter um expoente negativo, então eu vou ter que inverter. 1 quinto. Elevado a 1. Só que qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, 1 quinto. Fechou? Menos 2 terços elevado a menos 2. Eu vou ter que inverter primeiro. Então, menos 3 meios elevado a 2. Agora, menos 3 meios eu faço base negativa, expoente par, resultado positivo. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Encerrou. Menos 7 meios elevado a menos 3. De novo, expoente negativo eu tenho que inverter. Então, menos 2 sétimos elevado agora a 3. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo.
2 ao cubo, 8. 7 ao cubo, acabei de calcular lá em cima, ó, 343. Beleza? Letra C. Letra D já tá lá em cima, ó. Menos 1/4 elevado a menos 4. Vou inverter. O inverso de menos 1/4 é menos 4. Porque vai se tornar menos 4 sobre 1, que é igual a menos 4. Elevado a 4. Agora, base negativa expoente par, resultado positivo. 4 elevado a quarta é 4 vezes 4, que dá 16, vezes 4, que dá 64, vezes 4, que dá 256. Fechou? Questão número 3. Escreva os números a seguir na forma de potência de base 10. Eu falei na nossa aula que essa potência de base 10 seria de expoente negativo, dependia de quantas casas decimais ele teria. Quer dizer, a quantidade de casas decimais que tiver esse meu número vai ser igual ao expoente negativo que ele vai ter. Então, 0,001 tem 3 casas decimais, significa que vai ser 10 elevado a menos 3. 0,0001 são 4 casas decimais, 10 elevado a menos 4. 0,000001 são 6 casas decimais, então 10 elevado a menos 6. Escrever esses números, que são números pequenos, em forma de notação de potência de 10, certo? Acho que tinha dado uma embaçadinha, agora voltou, dá para vocês darem uma olhada. E ir para a questão 4. A questão 4 pede para que a gente utilize os seus conhecimentos sobre decomposição e passe as seguintes frações para a forma de potências com expoente negativo. Então tá. 1/5 elevado à quarta. Ele quer que esse resultado seja um expoente negativo. Para ser expoente negativo, eu posso inverter esse valor. Ah, mas esse 4 é potência do 5. Mas eu poderia escrever esse 1/5 elevado à quarta. Porque quando eu fizesse a potência de 1, era o mesmo valor. Então, a única coisa que eu alteraria era o 5 na quarta. Como ele quer o expoente negativo, eu vou inverter. 5 elevado a menos 4. Fechou? Próximo. 1 sobre 125. Primeiro que esse 125 eu posso fatorar ele. 125 é 5 ao cubo. E agora, esse 5 ao cubo se tornou o mesmo caso da primeira. Então, 5 na menos 3. Inverti. Quando eu inverti, o sinal do expoente trocou. 100. 100 é 10 ao quadrado. De novo, eu vou inverter, vai ficar 10 na menos 2. 1 sobre 100, né? Desculpa. 1/8. 1/8, o 8 é 2 ao cubo. De novo, a gente invertendo, 2 na menos 3. E aí, a gente termina os exercícios da página 35. Indo lá para os exercícios da página 36, que eu não coloquei aqui, mas eu vou dar a resposta para vocês. A sequência que ele está pedindo lá, vou botar aqui, ó. A sequência que ele está pedindo da letra da questão número 136 é B, D, C, A, certo? Essa é a sequência que está acontecendo lá. Confiram e arrumem, se caso deu erro. Vamos para a página 37, exercício 2. Ele pede para, aplicando a propriedade de potência, reduz as expressões a uma potência de base única. Fiquem bem atentos que eu não quero que vocês resolvam isso. Eu quero só que tu escreva em uma potência de base única, aplicando a propriedade de potência. O que a gente sabe da propriedade de potência? Que quando eu tenho multiplicação de potência da mesma base, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Somos os expoentes. Quando eu tenho divisão, mantenho a base e subtraio. Potência de potência, mantenho a base e multiplico. Nem me importa o valor da base. Eu só vou usar as propriedades. Então, vamos lá para a primeira. Eu tenho a multiplicação. As bases são iguais. Então, o meu resultado vai ser mantém a base. Como é multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes. 7. Ah, professor, eu preciso fazer alguma coisa além disso? Não, acaba aqui. Ele só quer que vocês apliquem a propriedade. Não quer que vocês resolvam.
Próxima. As bases são iguais? Menos 3/4. Divisão de potência da mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Se eu faço 7 menos 8, é menos 1. Agora que a gente já conhece os expoentes negativos, vocês não precisam mais ficar se preocupando de não vai dar e tal. Deixem em forma de expoente negativo. Próxima. C. Faltou os iguais em tudo aqui, né? Fui só copiando, esquecendo dos iguais. Menos 0,8 ao quadrado ao cubo. Base, menos 0,8. A propriedade de potência diz o quê? Mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. E é só isso. 4 nonos elevado a menos 2 vezes 4 nonos elevado a 6. A base é igual, mantém. Multiplicação de potência da mesma base. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Quando eu somar menos 2 mais 6, 4. Menos 2 mais 6, 4. E, menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2. A base é igual, eu vou manter ela. Então, menos 1/2. Como é tudo multiplicação de potência da mesma base, eu vou manter a base e somar os expoentes. Então, somando os expoentes, menos 6 com menos 1, menos 7. Menos 7 com mais 2, menos 5. Fechou? Letra F. Devia ter deixado um espacinho, mas vou conseguir explicar aqui nesse espaço que tem aqui mesmo. Menos 1/3 elevado a 7, dividido por menos 1/3 elevado a 5ª. Vezes menos 1/3 ao quadrado ao cubo. Aqui eu tenho divisão de potência da mesma base. Aqui eu tenho potência de potência. A base é igual para todo mundo. Então vai ser, menos 1/3. Daqui, eu teria que fazer subtração, porque é divisão. Então, 7 menos 5, 2. Vou anotar um 2 aqui. Aqui, eu teria que fazer potência de potência, que é multiplicação. Então, 6. Agora, como é multiplicação, eu teria que fazer a soma dos dois. Então, 8. Falei que consegui deixar nesse espacinho a explicação? Então, aí a gente terminou a questão 2 lá da página 37. Lá na página 37 mesmo, já começou os exercícios de radiciação. Que o primeiro passo dele foi resolver de novo potência, o que a gente estava acabando de fazer. Então, vamos lá. Primeiro, calcule as seguintes potências. 2/3 ao quadrado. Esse exercício a gente já fez. 4 nonos. Menos 2/3 ao quadrado. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 4 nonos. Menos 0,2 ao quadrado. Esse menos 0,2 ao quadrado eu posso fazer de duas formas. Ou eu escrevo em forma de fração e resolvo a fração, ou eu resolvo nele mesmo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 0,2 ao quadrado é 0,04. E 0,2 ao quadrado no de baixo, 0,04. O restante desse exercício, ele vai dar o seguinte, lá na questão 2 ele fala: observe atentamente os resultados obtidos, o que você percebeu, anote suas conclusões. O que a gente percebeu que, independente da minha base ser positiva ou negativa, o meu resultado deu igual. Negativa ou positiva, resultado igual. Por que que isso acontece? Porque o meu expoente, se eu conseguir abrir a tampa, o meu expoente é par. Par, par, par. Certo? Quer dizer, não importa o valor, sempre vai ser positivo. Na questão 3, ele vai perguntar, ele vai dar a definição e vai dizer o quê? Que não existe raiz quadrada de número racional negativo e que o resultado da raiz quadrada é o oposto da potência, coisa que a gente já sabia, certo? Então, a gente pode ir lá para a página 39. Certo? Lá na página 39, tem a questão 1 lá em cima, que pede o seguinte: identifique as raízes quadradas que possuem solução em Q. Q são os racionais, né? Eu tô aqui já com a minha roxa e marrom. Não, vou dar uma mais destacada, né?
pegar roxa e verde. Roxa e verde. E das opções, eu vou dar um xizinho para aquelas que não podem ser e aquelas que podem ser. Pode ter raiz quadrada de menos 81? A resposta é não. Motivo. Porque não posso ter nenhuma raiz quadrada de um número negativo. Então, se esse é o motivo de não poder dar menos 81, de menos 1/16 também não. Agora, 1/36 tem raiz quadrada? Preciso verificar se 1 tem raiz quadrada e 36 tem raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, sim. 3 sétimos. 3 sétimos não é negativo. 3 e 7 teriam que ser raiz quadrada de alguém. E não são. Não tem a raiz quadrada de 3 nem de 7. Então, 4 décimos. 4 tem raiz quadrada, mas 10 não tem. Então, não posso tirar a raiz quadrada desse valor. E a última, 25/49. 25 é raiz quadrada de 5. 49, raiz quadrada 7. Então, esse é possível, a gente consegue resolver. O que faz a gente já caminhar para a questão número 2, que pede para que a gente calcule essas raízes. Número 2A. Extrai as raízes, encontrando quando possível em quê? Raiz de 49 sobre 25. O que a gente viu? A gente viu que a raiz quadrada de uma fração é, quando possível, a raiz quadrada do numerador e do denominador. Então, do numerador é uma, do denominador tem que ser a mesma, a gente pode tirar a raiz quadrada. Então, eu já vou fazer separado isso. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 25, 5. Pronto, acabou, não tem mais nada o que fazer. B, raiz de menos 1/6. Pô, raiz de menos 1/6, raiz de número negativo. É possível ter raiz de número negativo? Não. Então, não pertence a quê? Ou digo que não tem resposta, tudo mais. A mesma coisa acontece na E. Já estou excluindo ela também. C, 1 sobre 89. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 289, 17. D, raiz de 361 dividido por 144. Quer dizer, a raiz de 361 e a raiz de 144. De 361, 19. De 144, 12. Acabou. F, raiz de 25 sobre 100. Raiz de 25, 5. Raiz de 100, 10. Esse caso aqui, pessoal, é o caso onde eu teria que simplificar. Então, 1/2, né? Ficou meio apagadinho, meio escondido, mas tá bom. 1/2, beleza? Ah, professor, eu poderia ter simplificado antes de tirar a raiz? Poderia. Só que eu tenho que tomar cuidado que se essa simplificação vai ter uma raiz quadrada ou não. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? De qualquer jeito, tem que estar simplificado no final. Questão número 3, já é lá na página seguinte, página 40. Calcule as seguintes raízes. Todas as raízes estão em forma de decimal. Eu posso ou calcular elas em forma de decimal, tá aqui, ou transformar decimal em fração e calcular em forma de fração. O que eu prefiro? Então, eu vou transformar essas decimais em frações e aí eu vou resolver as frações. De novo, esqueci as igualdades de tudo aqui, ó. Ah, B, D e E. Vou resolver? Ah, é negativo, mas o negativo está fora da raiz. Eu resolvo a raiz e depois eu uso aquele negativo. É diferente dos casos de cima, onde era menos aquela determinada raiz. Certo? Então, vamos lá. Vou escrever como raiz quadrada, como fração, 0,64, que é raiz de 64 sobre 100. Raiz de 64, 8. De 100, 10. Simplifica 4/5. Fechou? Menos 6,25. O menos é menos da raiz, então eu vou carregar ele. 625 sobre 100. Por que 100 mesmo? Porque são duas casas decimais, são 2 zeros.
Então, menos raiz de 625, 25. Raiz de 100, 10. Posso simplificar, não posso? Por 5, que vai dar menos 5 meios. Fechou? Próxima. Raiz de 3,61 é 361 sobre 100. Por que eu gosto de trabalhar já com a fração? Porque aí a do 100 eu já descobri. Do 100, do 1000, do 10.000, do 100.000, já está descoberta. Só preciso descobrir a do numerador. 361 foi uma que eu já fiz lá em cima. Ó, lá na letra D da número 2, eu já sei que é 19 sobre 10. Próximo. Menos 16 sobre 100. Menos 16 raiz quadrada é 4. 100 raiz quadrada é 10. Simplifica. Opa. Menos 2/5. E menos a raiz de 36 sobre 100. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 10, de 100, 10. Simplifica. Ah, professor, mas eu fiz em decimal. Beleza, faz em decimal. Faz em decimal, resolve, fechou. F. Raiz de 289 sobre 100. 289, a raiz é 17. Também já calculei lá na letra C da questão 2. 100 é 10. Não dá para simplificar, a gente para por aqui. Fechou? Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Questão 4. A questão 4, ele diz o seguinte. Sendo A essa expressão, ele pede para que calcule a raiz quadrada de A. Então tá. Então, vamos calcular essa expressão aqui dentro da raiz, tirar a raiz, e depois já definir o valor disso, tá bom? Então, esse A vai ser igual a raiz, que vai ser a última coisa que eu vou tirar. Ficou em cima. 1 meio ao quadrado. Preciso lembrar o quê? Que essa potência é a potência dos dois. Então, isso é 1/4. Que vai multiplicar a divisão que acontece entre essas frações. Divisão de fração a gente resolve multiplicando cruzado. Lembra o método bala? Então, eu posso fazer 5 vezes 9, que é 45, e 12 vezes 15, que é, nem sei, não vou fazer assim. Mas eu posso fazer como? Eu vou deixar a multiplicação aqui, ó. 5 vezes 9 dividido por 12 vezes 15. Concordam que isso é divisão de fração, não concordam? E isso tudo está multiplicando. Então, eu posso dizer que o A vai ser a raiz de 1/4, que multiplica 5 sobre 12, que multiplica 9 sobre 15. Olha aqui, eu não posso simplificar essas coisas agora. A gente viu simplificação de fração, vai facilitar um monte a minha vida. Olha, 12 e 9 dá para simplificar por 3. Então, aqui dá 3 e aqui dá 4. 15 e 5 dá para simplificar para 5. 1 e aqui 3. 3 e 3 dá para simplificar para 3. Resultado disso tudo, A igual a raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de 1/4 é igual a raiz quadrada de 1, que é 1, raiz quadrada de 4, que é 2. Esse é o valor de A. Acabou? Não. Não acabou. A gente precisa calcular o quê? Calcular a raiz quadrada de A. Pô, mas aqui já não tinha raiz quadrada de A. Olha aqui, ó, raiz quadrada de A. Então, esse... Ih, acho que tem uma coisa que tá... Ah, não. Para. 1/4, aqui sobrou 1/4, ó. Então, esse cara aqui é 1 sobre 16. E aqui é 1/4. Que aqui, ó, sobrou 1/4 que eu multipliquei. Agora, a raiz quadrada de A é raiz quadrada de 1/4, que é 1/2. Aqui acabou. Fechou? Pessoal, acho que já tá bem claro que você tem que ter atenção, né? Que se a gente não tem atenção, a gente vai dançar. Errei a questão na aula, acabei de ter um quase deslize aqui. Então, a gente tem que estar sempre muito atento.
Pessoal, a nossa aula vai encerrar por aqui. Consegui fazer toda a correção. Na aula de segunda eu vou fazer a correção da parte de expressão numérica. Então, a gente se vê lá. Como todas as minhas aulas, eu deixo para vocês um grande beijo. E é isso aí. Tchau, tchau.